Boa tarde a todos. Vamos então dar início à sessão da tarde. Vamos começar com o Diogo Madeira, que apresentará via Zoom. Olá, boa tarde. Eu sou o Diogo e o meu tema de projeto baseia-se na síntese de líquidos iónicos baseados em princípios ativos de fármacos com atividade antibacteriana. Para dar uma breve contextualização sobre o meu projeto, vou-vos explicar o que é um API de uma forma muito resumida, a maioria já deve saber o que é. É uma substância, uma molécula encontrada num produto farmacêutico finalizado, de modo a que este venha a fornecer atividade farmacológica contra um agente patogénico. Normalmente são distribuídos por 4 classes diferentes, de acordo com a solubilidade e permeabilidade, sendo que a maioria destes encontra-se distribuídos na classe 2 e na classe 4. Poderão ser administrados por diversas vias, sendo que as vias mais comuns é a via oral e a via intravenosa. Mas, infelizmente, a maioria destes APIs apresentam vários problemas na qual a indústria farmacêutica enfrenta todos os dias, como a reduzida solubilidade, a baixa permeabilidade e a presença de novos mecanismos de resistência por parte das bactérias. Ora, várias formulações são feitas aos APIs de modo a reduzir estes problemas e, recentemente, os líquidos iónicos têm mostrado uma eficácia tremenda na resolução dos problemas anteriormente descritos. O que é que são líquidos iónicos? São sais orgânicos com ponto de fusão abaixo do 100 e, por sua vez, são constituídos exclusivamente por cations de natureza orgânica combinados com aniões de natureza orgânica ou inorgânica. A principal propriedade destes líquidos iónicos é a facilidade de poder modular as suas propriedades físico-químicas de acordo com a combinação de cation e anião que foram previamente selecionados. De acordo com estas aplicações e com esta propriedade de modelar as suas propriedades, é possível usar os líquidos iónicos em diversas áreas, no meu caso será mais destinado para a área da química medicinal. Ora bom, para isso iremos usar a terceira geração de líquidos iónicos. De uma forma muito resumida, são líquidos iónicos onde pelo menos um dos seus constituintes, obviamente, será um API. Normalmente o API é combinado com um contrarião através de uma reação ácido-base ou por uma reação de mutase. A partir desta última reação é necessário um passo posterior à síntese, de modo a remover normalmente cloreto de sódio que é formado durante a reação. Os líquidos iónicos formados normalmente apresentam uma solubilidade superior ao composto de partida. Existe, em alguns dos casos, eliminação do polimorfismo e, sob a atividade biológica, na maioria dos casos, esta, por sua vez, aumenta. Neste projeto, vamos nos basear na produção de líquidos iónicos utilizando estas duas famílias de antibióticos, as beta-lactamas e as fluoroquinolonas, e fazer um estudo sobre a influência do cation e anião nas suas propriedades, tanto em termos de solubilidade, de atividade bacteriana, entre outros. Para isso, iremos usar esta lista de contrariões, não estão aqui todos, mas estão aqui os principais, sendo que, em termos de aniões, é muito à base de ácidos, de modo a protonar os nossos APIs, e em termos de cations, serão bases baseadas em imidazol, piridina, picolina, fazendo variar a sua cadeia lateral de C6 a C16. Aqui está um pequeno esquema sobre como é que funciona as sínteses. Caso a gente pretenda usar o nosso API como um anião, este, por sua vez, terá que ser tratado previamente com uma solução de amónia a 1 molar, de modo a garantir que todo o nosso API está neste equilíbrio aqui representado, e depois adicionamos o nosso cation, que na maioria das vezes encontra-se na sua forma de halogenete, por isso é necessário passá-lo por uma resina específica, de modo a transformá-lo na sua forma de hidróxido, para que ocorra a reação. Caso pretendemos usar o nosso API como cation, baseia-se numa reação de uma protonação direta utilizando o ácido, protonamos o nosso API, obtemos o nosso líquido iónico. Sobre a caracterização dos líquidos iónicos sintetizados, a maioria não todos, serão caracterizados a nível estrutural e a nível de propriedades biológicas e químicas, sendo que a seriação dos mais promissores baseia-se, caso tenhamos os espectros de RMN invertido razoáveis, e
caso tenhamos uma solubilidade e uma atividade biológica aceitável. Aqui está um exemplo de um dos líquidos iónicos sintetizados durante este projeto, a amoxicilina combinada com cilopiridina. A gente, através do RMN, poderemos analisar a proporção dos componentes dos nossos líquidos iónicos, tal como a sua estabilidade, e, por sua vez, também podemos identificar a que sinais pertence, podemos identificar os sinais, os prótons e os carbonos, de acordo com os sinais que estão representados nos espectros de RMN. Para isso usamos espectros bidimensionais e também às vezes comparamos os espectros de vários compostos, que às vezes mudam uma coisinha ou outra, por isso é fácil a sua interpretação. À partida, neste composto, a gente achava que tínhamos o líquido desejado. O problema é que ao fim das 24 horas foi possível notar uma pequena degradação na zona da beta-lactama, o que na literatura eles assumem esta aparição destes sinaizinhos ao lado do sinal da beta-lactama como a abertura desta, e devido a isso, devido à estabilidade destes compostos em água, acabámos por colocar as beta-lactamas de parte e focámos só nas ciprofloxacinas. Aqui está um dos líquidos iónicos utilizando a ciprofloxacina na sua forma catiónica. Para isso usamos o mesilato, dos equivalentes de mesilato, na qual, através do RMN, podemos ver que as proporções estão certas e o composto é estável. Temos isto ao fim de 24 horas e o espectro mantinha-se igual. A análise de infravermelho permite-nos completar um pouco mais a análise estrutural destes compostos e, através dessa análise estrutural, podemos concluir o seguinte. Como podem ver, a ciprofloxacina encontra-se na sua forma zintriónica, na sua forma de partida, e, após adicionar o ácido, vemos que este sinal em 1616 desloca-se para a zona de 1722, o que podemos concluir que houve a protonação nesta zona da ciprofloxacina, o que levou à deslocação deste sinal anteriormente, a 1616, até 1622, podendo concluir que, pelo menos na zona do grupo carboxílico, o nosso ácido escolhido irá protonar nessa zona aí em primeiro lugar e depois, posteriormente, irá protonar um destes azotos, uma destas aminas aqui, aqui na molécula. Em termos de solubilidades, é de notar que à medida que aumentamos o nível de equivalentes dos ácidos, a solubilidade aumenta consideravelmente, o que já era expectável, pois estamos a tornar o nosso composto mais iónico do que no início. Sobre as atividades antibacterianas, isto é um estudo mais recente, na qual a gente colocamos as bactérias em contacto com os nossos compostos e na qual medimos a sua taxa de crescimento utilizando uma concentração de 0,03 microgramas por mililitro dos nossos compostos. E é de notar que, na maioria dos casos, o aumento do nível geral foi realizada e estava tudo dentro do expectável. Em termos de solubilidade, estes compostos já não são tão solúveis como os anteriores, mas apresentam uma solubilidade acima da ciprofloxacina de partida. Ora, para fazer um breve resumo para depois perceberem o que eu vou explicar a seguir, foram sintetizados cerca de 20 líquidos iónicos baseados na ciprofloxacina com diferentes contraiões e, de acordo com a análise estrutural, o que é que concluímos? Os nossos ácidos, à partida, irão ter uma interação iónica, isto vão ficar negativos e estas aminas vão ficar positivas e irão ter uma interação iónica com estas aminas representadas a azul. E, por sua vez, os nossos cationos, como têm carga positiva, irão ter uma interação iónica nesta zona da ciprofloxacina. Então, ocorre-nos uma ideia. Visto que estas zonas de interação estão um pouco distantes umas das outras, porque não tentar combinar bases e ácidos no mesmo líquido iónico, fazer uma protonação mista. E foi isso que tentámos fazer. Aqui está um exemplo da ciprofloxacina combinada com cilopiridina e 2 equivalentes de ácido metílico.
O RMN estava certo, o problema foi quando chegámos ao infravermelho. Ora bom, como vocês se lembram anteriormente, a ciprofloxacina encontra-se na sua forma sinteriónica e depois, quando fomos realizar o infravermelho do nosso composto que sintetizamos, vimos que existe a formação ou existe a protonação do ácido carboxílico e a única zona possível de haver formação de ácidos carboxílicos será na ciprofloxacina. Ora bom, com este dado, o que é que concluímos? Que esta interação, utilizando esse sistema de protonação misto, não é possível de ocorrer. Então ainda ocorreu-nos outra ideia, que tal combinamos, em vez de ácidos e bases, combinamos diferentes tipos de ácidos. E foi o que fizemos. Usamos cerca de 10 combinações de ácidos e destas 10 combinações, 4 delas podemos considerar líquidos iónicos. 4 delas porquê? Normalmente a gente só varia a proporção do ácido 1, que normalmente é o ácido metílico, devido ao facto de ser mais fácil de manusear, e mantemos sempre um equivalente destes ácidos 2, devido a serem compostos mais hidrofóbicos, e o que a gente quer neste tipo de projeto é aumentar a solubilidade e não diminuir. Aqui está um exemplo de um dos compostos sintetizados através destas combinações ácidas. Aqui tem um exemplo da ciprofloxacina combinada com hexanosulfónico e metanosulfónico. Através do RMN, podemos à mesma concluir que as proporções estão dentro do expectável. Através do infravermelho, podemos ver à mesma a formação do ácido carboxílico, que já era expectável, e depois, à partida, irá existir uma interação destes 3 equivalentes ácidos por estas zonas da ciprofloxacina representada azul. Em termos de solubilidades, não foram medidas as solubilidades concretas destes compostos, mas à partida, e foi o que nos deu, estes compostos apresentam uma solubilidade acima da ciprofloxacina de partida. De modo a concluir a apresentação, foram preparados diferentes tipos de líquidos iónicos baseados na ciprofloxacina. Foi possível também fazer um estudo sobre a solubilidade e a atividade biológica destes líquidos iónicos, variando catião e anião, e combinar os diferentes aniões. Sobre estudos que não nos faltam-nos concluir a análise das atividades antibacterianas de todos os líquidos iónicos, basicamente determinados os IC50. Isto está a ser realizado num Instituto Politécnico de Leiria, em colaboração com o Grupo de 7 de Março. Há também necessidade de completar os estudos de toxicidade para usar para os líquidos iónicos mais promissores e também completar um pouco mais a caracterização de físico-química, mais nomeadamente a determinação dos coeficientes de partição de todos os líquidos iónicos. Agradeço a vossa atenção. Questões? Obrigado, Diogo. Vamos então passar ao próximo orador, João Cruz. Boa tarde a todos. O meu nome é João Cruz e irei apresentar o meu projeto sobre a criação de estrutura de biomoléculas utilizando espectroscopia de FTIR. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a várias entidades e pessoas, primeiro de tudo à Fundação para a Ciência e Tecnologia por ter permitido a realização deste programa, tanto por parte do ICBio como por parte do LACV, aos professores Pedro Tavares e Alice Pereira por me terem aceito no seu laboratório e a realização desta bolsa com eles, aos professores Eurico Cabrita e Maria João Romão por terem permitido que o programa de formação com a ciência da UCBio se pudesse realizar, ao meu co-orientador João Pedro Guerra e aos meus colegas de laboratório Ana Almeida e Ana Carvalho, aos meus colegas da organização do Journal Club e do Simpósio de Encerramento e a todos os meus colegas do UCBio e da LACV e aos orientadores. Ora, para começar com esta apresentação, irei primeiro explicar o que é a espectroscopia de FTIR e como esta se pode aplicar na acreditação de estrutura secundária de proteínas, os objetivos por trás deste trabalho, tal como os resultados obtidos e as conclusões principais. Ora, a espectroscopia de FTIR permite analisar
as vibrações entre ligações em moléculas, enquanto que, como o Diogo mostrou há bocado, nós mais habituados a ver picos muito sharps em moléculas orgânicas, em proteína estes picos são bastante mais largos. E dependendo dos tipos de vibração que estamos a analisar, em proteínas, podemos obter vários tipos de bandas chamadas de amida A, 1, 2, 3, por aí fora, até a amida 7. A amida 1 é que nós estamos mais à procura para fazer esta análise de estrutura secundária, pois é que é mais sensível a alterações vibracionais nas ligações, nas ligações amida. A FTIR pode-se captar aspectos por várias formas. Primeiro tudo é usando o modo de transmissão de transmitância, onde aplica-se a amostra numa célula e passa-se o feixe de luz por a mesma, ou por ATR. ATR significa Attenuated Total Reflectance e basicamente, e por termos práticos, o que isto significa é um feixe de infravermelho passa por um cristal, bate na amostra, é refletido e é refletido, volta para o cristal e pode bater uma ou mais vezes até bater no detector. Só com uma refletância já se permite detectar os sinais de vibrações da amostra, sendo que mais refletâncias indicam melhor qualidade de sinal. Nós, para este trabalho, só utilizamos um módulo ATR de uma única refletância. E os objetivos deste trabalho serão caracterizar a estrutura secundária de diferentes tipos de proteínas utilizando ATR FTIR, comparar com outros métodos de caracterização de estrutura geralmente utilizados, como é o caso de espectroscopia de diafragma circular e cristalografia de raio-x, e testar a técnica em diferentes condições de tampão. Passando para os resultados. Primeiro tudo irei explicar como é que se adquiriram os dados de FTIR e como é que depois tratámos os dados para obter as percentagens de estrutura secundária que irei apresentar a seguir. Primeiro tudo, aplicámos cerca de 5 microlitros de amostra, de uma amostra que pode ter uma quantidade tão baixa de proteína como 3 mg por mililitro e aplicámos no cristal do ATR. Adquirimos um espectro entre 4.000 cm-1 e 400 cm-1 e não só adquirimos da amostra da proteína como também do tampão onde estava inserida a proteína. Ao espectro da proteína subtraímos o tampão e isolámos a banda da amida 1 e desconvolvimos esta banda. Esta desconvolução foi feita utilizando o programa PICFIT. E com isto, nós já sabíamos o que é que íamos fazer, porque nós já tínhamos feito este trabalho previamente. E aqui irei mostrar primeiro o que é que nós descobrimos com o trabalho prévio que foi feito. Para isso, utilizamos a proteína que a minha colega Ana Carvalho falou, a DPS, DNA Binding Protein from Starved Cells, para analisar se necessitamos de usar técnicas de melhoria da aquisição espectral para obter estruturas secundárias mais fidedignas. E para isso, comparámos entre o modo de transmissão do FTIR e o modo da ATR. E enquanto podemos ver que os tipos de picos obtidos são bastante diferentes, como podemos ver aqui vários tipos diferentes, a concentração, a percentagem de estrutura secundária em si não difere muito entre os dois métodos. Outra técnica que é utilizada para melhorar a aquisição espectral é a utilização de água deuterada. Porque a água deuterada? Porque, como o deutério é mais pesado que a água, as vibrações terão maior energia e, como tal, as bandas de água desviam para valores de número de onda mais baixos. E, enquanto que isto pode causar uma diferença tanto na estrutura secundária como na aquisição espectral, podemos verificar os resultados em que não acontece, de facto, qualquer diferença entre os dois. E assim podemos concluir que o FTIR é útil para verificar a percentagem de estrutura secundária de proteínas sem requerer o uso de técnicas que melhorem a aquisição espectral. Para o efeito da liofilização também na DPS, aqui tencionamos ver se o FTIR também é sensível a alterações de estrutura secundária na própria proteína e para isso liofilizamos a DPS. A DPS estava presente em MOPs, liofilizámos a proteína e respondemos em exatamente o mesmo tampão. E podemos ver que a percentagem de estrutura secundária em ambos os casos é bastante semelhante. Para isto também confirmamos os dados com a espectroscopia de CD e podemos ver que, pelos espectros, não há assim grande alteração entre os dois tipos entre as duas proteínas. E mesmo comparando o FTIR com o CD, os próprios resultados são bastante semelhantes. Estes dados de CD foram analisados utilizando o programa BestCell de análise de estrutura secundária.
Também visamos a mesma coisa para a dependência de pH, ou seja, adicionamos a DPS em tampões com diferentes pHs. E podemos ver que a pH 2 existe uma alteração da estrutura secundária, enquanto nos restantes valores de pH não existem. E assim podemos confirmar, tanto por esta experiência como pela utilização, que o ATR é sensível a alterações de estrutura secundária na DPS, confirmando com resultados de CD. Alterando a proteína padrão utilizada e vendo também em diferentes constituintes de tampão, para melhorar assim a confiança que nós temos no FTIR, utilizamos a BSA com diferentes constituintes de tampão que são geralmente utilizados em protocolos de expressão e purificação de proteínas. E podemos ver que, enquanto para EDTA, glicerol e tris-HCl, não existe grande alteração na estrutura secundária. No entanto, para NaCl humolar e várias percentagens de SDS, houve uma alteração da estrutura secundária. Nós, para explicar isto, nós lemos vários artigos sobre a utilização de NaCl e de SDS na estabilização da BSA em estudos de desnaturação térmica. E, de facto, altas percentagens de NaCl e pequenas percentagens de SDS, de facto, estabilizaram mais a proteína. Pelo que podemos confirmar que ocorre algo na BSA que permite que fique mais estável e com estes dados podemos verificar que pode estar a acontecer alguma coisa na estrutura secundária. E assim podemos verificar que o ATR-FTIR é sensível à alterações de estrutura secundária na BSA causado por constituintes do tampão variados. Para aumentar também a biblioteca de proteínas que já conseguimos determinar a estrutura secundária, utilizamos mais proteínas que não apresentam folhas beta, como é o caso de uma Copper Storage Protein e da mioglobina de coração de cavalo. E podemos ver pelas tabelas em baixo que as percentagens de estrutura secundária pedidas por FTIR são bastante semelhantes a outros métodos que utilizamos mais para determinar a estrutura secundária. Os dados de cristalografia de raio-x pegámos nos códigos que podem ver em baixo e aplicámos no programa TwoStruct, e os dados de ciclismo circular por radiação de sincrotrão foram analisados pelo programa DarkerWeb. E para também verificar espécies de proteínas diferentes, utilizamos proteínas que têm uma menor percentagem de hélice-alfa e que apresentam folhas beta, e podemos ver que não só os picos causaram um desvio, sendo que nas proteínas prévias o pico estava a 1650 cm-1, aqui estão 1640 e a WRBA até tem dois picos distintos. No entanto, a percentagem de FTIR obtida, sendo também diferente das restantes, apenas indica que, porque estão próximas dos dados por SRCD e por cristalografia, o FTIR permitiu caracterizar com alguma confiança a estrutura secundária destas proteínas. E assim podemos concluir que o ATR-FTIR também é útil para analisar a estrutura secundária de proteínas que apresentam folhas beta. Aqui agora chegamos ao cerne da questão. Porquê é que o FTIR é útil para analisar a estrutura secundária de proteínas quando já temos diaconismo circular, cristalografia de raio-x e outras técnicas? Primeiro de tudo, a quantidade de proteína utilizada. Com apenas 5 microlitros numa amostra de 3 mg por mililitro, conseguimos obter uma caracterização de estrutura secundária das proteínas com uma boa confiança. Isto por cada espectro obtido. Também pode-se adquirir os espectros com grande rapidez, em 3 a 5 minutos. Se queremos uma qualidade ainda melhor, podemos fazer em 7 minutos. E também alta compatibilidade com tampões. Ora, o que é que isto significa? Os espectros não são sensíveis à presença de constituintes de tampão, como é o caso de CD, que é sensível à presença de NaCl. E também não é preciso equipamentos específicos para este método, como é o caso de células, por exemplo, em UV-Vis, e tubos, por exemplo, em RMN, e também o preço de aquisição dos espectrómetros de FTIR e a sua manutenção são bastante razoáveis. E para as conclusões finais, determinamos que o FTIR é confiável ao analisar a estrutura secundária de proteínas, quer estejamos a falar de diferentes constituintes da mesma proteína, várias variantes, ou diferentes constituintes de tampão, e também que o FTIR consegue caracterizar a estrutura secundária de proteínas que apresentam maioritariamente hélice-alfa, como também proteínas que apresentam folha beta, quando comparamos com outros métodos de caracterização de estrutura. Muito obrigado.
Obrigado, João. Temos agora tempo também para algumas questões. Olá, João. Era na parte das folhas beta. Eu não percebi muito bem, porque a mim pareceu-me que havia uma diferença razoável nos dados da rubidoxina. Parece que de facto há uma diferença, por exemplo, em Other temos diferença de 40% para 67%. No E entanto, mesmo nas folhas beta, 35 para 15, achei... sim, exatamente. Parece que há uma grande diferença, no entanto, o FTIR nós não queremos utilizar para ser o santo grau da criação de estrutura, queremos apenas perceber, ok, esta proteína apresenta muitas hélice-alfa, apresenta uma grande quantidade de folhas beta, será que é mais desordenada que os restantes? Ou seja, aquilo que nós queremos com o FTIR é, será que esta proteína é aquilo que nós pensamos que é? Por exemplo, na rubidoxina, imagina que não tínhamos qualquer ideia da estrutura desta proteína. Ao aplicar no FTIR e comparando com o raio-x, conseguimos perceber que, ok, de facto, esta é a proteína que nós queremos. É por isso é que esta caracterização não é bem uma caracterização, é mais uma análise de escoteiro para procurar se está lá o que nós queremos. Mais questões? Esteja à vontade. Olá, João. Muito interessante. Fala-me um bocadinho sobre a desconvolução dos espectros, dos espectros que tens aí. Portanto, essa região que vocês estão a analisar e porquê, e essas curvas que estão aí, porque essas curvas com esses valores? Provavelmente está relacionado com os Sim, nós utilizamos especificamente a amida 1 porque a partir da literatura determinamos que é a mais confiável para analisar diferenças na estrutura secundária, porque é que apresenta esta maior variação por pontos de hidrogênio entre as estruturas e assim. E também é possível fazer com a amida 2 e com a amida 3, também já vimos na literatura que é possível, no entanto a análise não é tão confiável como na amida 1. Os picos são desconvoluídos utilizando o PICFIT e o programa já é feito mesmo para isto. Nós basicamente apenas ainda estamos a otimizar um pouco o processo, no entanto a ideia geral é decidimos numa quantidade ideal de bandas dentro da banda que esteja de acordo com o número expectável de estrutura secundária dentro da proteína. No entanto, também há uma redundância. Por exemplo, nós só priorizamos 3 tipos de estruturas, há 2 mais as restantes. No entanto, os picos utilizados apresentam uma redundância. 2 picos podem apresentar um único tipo de estrutura secundária. Isso também já está bem definido na literatura e é mais por aí que vamos. E o processo em si do fitting da banda depende muito mais do programa. Neste sentido é mais uma black box. E também chega a ser bastante variável. Para a mesma proteína, para a mesma amostra, se os picos iniciais para começar a desconvolução estiverem desviados, por exemplo, 1 cm menos 1, então já apresenta uma grande variação. Por exemplo, pode ir de 70% de hélice-alfa para 40%. Então é preciso também ter muita atenção quanto a este tipo de desconvolução. Ok, mas vocês aqui, quando fazem desconvolução, estão a usar alguma informação já... Vocês já sabem mais ou menos que estrutura secundária é que têm? Sim. Ou seja, ainda não é uma coisa desconhecida e fazer um fitting. Ainda não estão nesse ponto? Não, ainda não. Tencionamos chegar lá. No entanto, a introdução do artigo que li para começar este trabalho é que a interpretação de aspectos de FTIR e a própria desconvolução são muito à base de interpretação da própria pessoa. Então é preciso também temos que arranjar formas mais sistemáticas de poder analisar estes picos, de poder fazer este fitting com mais confiança. Obrigado. Olá, João, obrigada pela tua apresentação. Achei muito interessante, gosto destas coisas mais fundamentais. Eu fiquei com uma dúvida, mais um pormenor, porque tu disseste que há 2 tipos de FTIR, ATR e transmissão, mas que um deles o fitting é com lorentzianas, o outro é com gaussianas. Poderias-me explicar porquê dessa diferença? Porque o fitting nós experimentámos tanto para a transmitância como para a ATR, os 2 tipos de picos. E depois mesmo o programa do PICFIT tem vários tipos para o mesmo tipo de curva, se queremos aplicar um tipo de fitting diferente. Tentámos com todos e vimos que por acaso o fitting tinha mais confiança para a transmitância com lorentzianas e para o ATR com gaussianas. Ok, e viram mais essa informação em algum sítio ou foi mesmo por experiência própria? Foi por experiência própria. Ok, obrigada.
A minha pergunta é mais uma curiosidade, não tenho muito conhecimento disto, mas como disseste que o ATR-FTIR era sensível à alteração da estrutura secundária, eu fiquei com curiosidade de saber se achas que seria possível, assim, mais num futuro com mais conhecimento, por exemplo, em vez de estar a recorrer a técnicas mais caras e que requerem mais proteínas, mais quantidade de proteína, e esta acaba por ser uma vantagem, de, por exemplo, ver alterações da estrutura secundária de proteínas, por exemplo, na presença de um ligando ou qualquer coisa. É possível. Eu próprio sou... Quer dizer, acho que não é apologista, acho que... Mas eu sou apologista. De que não se pode apenas usar uma única técnica para utilizar proteínas. É tudo complementar. E o FTIR, eu penso que a grande vantagem é que consegue dar uma análise inicial muito fidedigna para depois poder decidir, ok, nós de facto queremos gastar mais recursos a poder caracterizar esta proteína. Se o FTIR conseguiria... como é que se chama? Ser melhor cristalografia OCD? Não todo. No entanto, pode facilmente ser utilizado para determinar, para o laboratório determinar, sim, nós queremos seguir em frente com este estudo. Sim, obrigada. Olá, João. Uma pergunta muito rápida. Reparei que liofilizaste a DPS e depois voltaste a resuspender. Qual é a vantagem de liofilizar a proteína? É mais uma questão de armazenamento. Por exemplo, fármacos podem ser liofilizados para ter um armazenamento e depois podem ser vendidos. Se por acaso a DPS chegar a ser vendida, pronto, poderia ser ou tanto outras proteínas, como por exemplo a BSA e a lisozima, também são vendidas já em formato de pó. Se a DPS pudesse ser também vendida dessa forma, pronto, seria uma grande vantagem. Ok, obrigada. Há mais alguma questão? Então, obrigado, João. Obrigado. Podes deixar ali o microfone. Isto fica aqui. Agora vamos então passar à apresentação do Pedro Bragança. O meu nome é Pedro Bragança. Venho apresentar o trabalho que desenvolvi nestes últimos 3 meses no Laboratório de Bioquímica do 6º andar. Nós, nesse laboratório, trabalhamos imenso com proteínas, somos um laboratório bioquímico, ao fim e ao cabo, e especialmente com metaloproteínas. E este projeto denomina-se a incorporação de um átomo de molibdênio num centro do tipo rubroxina, que está situado num péptido sintético empactado de 3 hélices alfa, okay? E denomina-se alfa-3-div L21C. Antes de avançar para o objetivo do meu trabalho, que é só fazer um ênfase, o porquê utilizar o molibdênio neste trabalho experimental, porque é do conhecimento comum que as proteínas e metaloproteínas estão envolvidas numa série de processos biológicos, muitos deles estruturais, transferências eletrónicas, catalíticos, de armazenamento, etc. Além disso, também estão muito envolvidos na parte sensorial e também mediadores de processos regulatórios. E, neste caso, como somos um laboratório que trabalha muito com metaloproteínas, nós interessamos muito por metais de transição e proteínas que tenham metais de transição. No nosso caso, vamos trabalhar com molibdênio, porque tem propriedades físico-químicas e biológicas muito interessantes e muito variáveis. Antes de mais, o molibdênio está presente em todos os domínios da vida, desde a arqueia à bactéria e à eucária. Tem uma química redox muito versátil. Biologicamente pode ir do estado de oxidação 4+, até 6+, à exceção da enzima nitrogenase, que tem um estado de oxidação 3+. Mas, basicamente, todas as outras enzimas que têm molibdênio no seu centro ativo têm um estado de oxidação 4+, ou 6+. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que podem fazer reações de transferência de um elétrão ou de 2 eletrões. Devido a esta propriedade, pode transferir 1 ou 2 eletrões, ou aceitar 1 ou 2 eletrões. O íon molibdênio está presente em muitas proteínas que envolvem reações de transferência de átomos. Estes átomos podem ser oxigénios, e podem ser enxofres, podem ser prótons. Okay? Uma vez que é muito versátil a sua química e está presente em todos os domínios da vida, também está presente em vários ciclos biogeoquímicos. Ciclo do azoto, ciclo do carbono, ciclo do enxofre e etc. Passando agora para a área que eu estou a trabalhar. A área que eu estou a trabalhar, chama-se Rational Protein Design. É uma área que envolve a produção, o design ou a utilização de proteínas nativas de modo a obter proteínas nativas mais simples ou sintetizar péptidos no laboratório simples.
de modo a obter atividades catalíticas e biológicas encontradas na natureza e que são feitas por proteínas muito mais complexas. Nesta área divide-se em duas abordagens diferentes. A primeira abordagem é o Protein Redesign, que utilizamos uma proteína nativa na natureza e alteramos ou o metal no seu centro ativo ou até substituições nos aminoácidos. Neste caso, a proteína mais utilizada é a rubrodoxina, que é uma proteína muito simples, muito estável e que é muito fácil de trocar o metal no seu centro ativo, porque o centro ativo é muito exposto ao solvente. Neste caso, já foram feitos imensos derivados da rubrodoxina. Alguns deles são utilizados para provas espectroscópicas, para perceber melhor a relação entre a estrutura e a função de certas proteínas, mas o que nos interessa mais neste caso é a utilização deste tipo de proteínas para biomodelos. E até hoje já foram feitos vários derivados desta rubrodoxina com vários metais, como podemos ver ali. Muitos deles foram utilizados derivados de zinco para zinc fingers, etc. Paralelamente, esta não é a abordagem que eu estou a trabalhar neste projeto, mas paralelamente nesta abordagem já foi feito um estudo onde substitui-se o íon ferro na rubrodoxina por um molibdênio. E neste caso, conseguiram substituir o metal e conseguiram ter uma atividade biológica, neste caso da arseniatoxidase. E basicamente um dos objetivos é este, é substituir o metal, incorporar um metal, o molibdênio, no nosso péptide sintético e tentar testar por atividades biológicas. Como eu disse, não era aquela área que eu estou a trabalhar, é nesta área que eu estou a trabalhar agora, que é a de novo Protein Design, que utiliza proteínas sintéticas criadas em laboratório e utiliza as propriedades físico-químicas dos vários aminoácidos para produzir uma estrutura peptídica. Dependendo dos aminoácidos que nós vamos utilizar, vamos ter várias propriedades. Por exemplo, aminoácidos hidrofóbicos são utilizados muito para promover o folding da proteína em solução, através de interações hidrofóbicas, ou seja, muitos destes péptides sintéticos fazem o folding espontâneo em solução por causa destas interações. Depois temos as interações eletrostáticas, que são utilizadas muito para orientar os grupos eletrostáticos e orientar a topologia da proteína, também com as pontes de hidrogênio e contactos de Van der Waals. E, por fim, temos as cisteínas, que são muito utilizadas para promover a produção de pontes de sulfureto ou, no nosso caso, coordenar certos tipos de metais, porque muitas proteínas na natureza utilizam centros que têm enxofre para coordenar vários tipos de metais. Então, e que funções catalíticas é que nós esperamos obter? Então, depende claramente da primeira esfera de coordenação do nosso metal, aliado claramente à segunda esfera de coordenação. Mas, neste caso, nós temos só focar-nos na primeira esfera de coordenação. É um estudo muito primordial. Por exemplo, se conseguimos introduzir um molibdênio coordenado com os 4 enxofres claramente, e tivermos duas posições X e Y que têm oxigénios, podemos tentar testar a atividade para a arsenitoxidase ou dimetilsulfoxidredutase. Mas imaginemos agora que introduzimos um enxofre na primeira esfera de coordenação. Já podemos, se calhar, testar atividades destas duas enzimas, ou até podemos substituir por 2 enxofres na primeira esfera de coordenação do molibdênio. Neste caso, temos a formato de desidrogenase. Como podemos ver, a primeira esfera de coordenação do metal influencia muito a sua atividade. Que tipo de atividade biológica é que vai a proteína fazer? Passando agora ao objetivo deste trabalho experimental. Como eu disse no slide introdutório, nós vamos utilizar um péptide sintético, alfa-3-DIVL21C, que tem um centro do tipo rubroxina, para incorporar um molibdênio. Este péptide que nós vamos utilizar proveio deste aqui, alfa-3-DIV, que tem já 3 cisteínas na sua estrutura primária, e que também já foi possível introduzir estes 5 metais neste tipo de centro. No nosso caso, a nossa colaboração da Universidade de Michigan, do professor Vincent Percoraro, fez uma funcionalização na posição 21, substituiu uma leucina por uma cisteína, de modo a criar este tipo de centro rubroxina, 4 enxofres, e este é o resultado final. O alfa-3-DIV-L21C é o péptide que eu vou utilizar e que eu utilizei. Também a nossa colaboração já tentou introduzir e conseguiu introduzir um íon ferro neste centro, de modo a mimetizar a rubroxina nativa, e conseguiram resultados muito similares aos que obteriam se fizessem com a rubroxina nativa.
O nosso objetivo, então, é introduzir um molibdênio neste centro aqui. Agora, aqui umas pequenas diferenças entre o nosso péptido sintético e a ribroxina nativa. Relativamente ao motivo e à coordenação, é idêntico, são similares, porque o motivo é o mesmo e a coordenação vai ser exatamente a mesma, que é nos 4 enxofres. As diferenças que aparecem têm a ver claramente que o nosso péptido é sintético, a ribroxina é nativa, e também tem a ver com a rigidez da nossa estrutura. O nosso péptido tem 3 hélices alfas muito apertadas, muito rígidas, enquanto a ribroxina é uma estrutura muito flexível. Além disso, o nosso centro de enxofres vai estar muito menos exposto ao solvente do que na ribroxina. Ou seja, vamos introduzir aqui um íon molibdênio e vamos tentar ter um análogo estrutural a esta família de enzimas, da molybdenum bis PGD enzymes, ou a dimethyl sulfoxide reductase family. Claramente, dependendo da posição X e Y, vamos ter aqui coordenados no molibdênio, vamos ter vários tipos de funções catalíticas, atividades catalíticas. Passamos diretamente para os resultados. Eu não vou entrar em detalhes na metodologia. Se tiverem perguntas depois na metodologia, podem perguntar no fim. Relativamente aos resultados da reconstituição do nosso péptido. Nós utilizamos o UV visível porque normalmente as transproteínas têm metais, têm sempre absorções na região do visível. Porque as transferências eletrónicas normalmente aparecem sempre nesta zona. No nosso caso é exatamente o mesmo. O molibdênio coordenado com 4 enxofres tem transições eletrónicas na região do visível. E é isto que nós vimos. O nosso péptido coordenado, o molibdênio coordenado dentro deste centro de ribroxina vai ter aqui o aparecimento de 2 shoulders, um a 320 e um a 460, que são característicos destas transferências eletrónicas molibdênio-enxofre. Aqui inside temos o espectro da apoproteína, do nosso péptido na forma apo, sem metal, vemos claramente que não tem estas transições, e temos aqui o espectro do nosso precursor, que foi utilizado para doar o molibdênio ao nosso péptido, que é o TTM, tetratiomolibdato. Claramente, neste composto TTM, o molibdênio está coordenado com 4 enxofres também. Por isso, nós esperávamos obter transições eletrónicas mais ou menos nos mesmos comprimentos de onda deste composto TTM. E foi exatamente isso que obtemos. Nesta tabela podemos ainda ver melhor. No nosso péptido temos 2 shoulders, um a 320 mais ou menos e outro a 460. No nosso composto precursor sintético de TTM, composto orgânico, temos um a 318, 469. E no derivado de ribroxina que eu falei anteriormente, os shoulders apareciam a 314, 450. Como podemos ver, estas zonas são parecidíssimas umas às outras. Por isso, já temos uma confirmação através do visível que, de facto, o molibdênio coordenou com os 4 enxofres no sítio que era pretendido. Interessantemente, como o nosso centro de enxofre não está tão exposto ao solvente como na ribroxina, na reconstituição deste péptido, nós vamos ter que usar, uma quantidade 9 a 10 vezes superior de molibdênio para o nosso péptido. De modo a obter uma incorporação de ou seja, um molibdênio para um péptido. No caso da ribroxina, não acontecia. No estudo que foi feito com a ribroxina, em que introduziram um molibdênio, apenas utilizaram uma proporção de 1 para 4. E faz sentido uma vez que no nosso péptido, este centro ativo está muito menos exposto ao solvente. Então nós temos que usar uma quantidade de molibdênio, precursor de molibdênio muito maior para empurrar o equilíbrio de coordenação para o nosso metal conseguir coordenar dentro do nosso péptido. Passando agora aos resultados de dicorismo circular na região do faro UV. Nesta região, utiliza-se muito esta região do faro UV para ver a estrutura secundária e o carácter da estrutura secundária das nossas proteínas, péptidos. No nosso caso, nós fizemos para o nosso apopéptido e o nosso molibdênio péptido, reconstituído, e vemos que não existe muita diferença, não existe praticamente diferença nenhuma no espectro de CD na região do faro UV, o que é bom. E ainda vimos que, uma vez que este péptido tem 3 hélices alfa somente, a estrutura secundária é constituída por 3 hélices alfa e 2 loopes pequenos interligados das hélices, se nós fizermos o rácio entre a 222 e a 208 nanómetros, este rácio, numa proteína completamente de estrutura secundária de hélice alfa, tem que dar próximo de 1, ou tem que dar 1. E foi exatamente isso que nós obtemos para os nossos péptidos. E, além disso, fizemos um estudo com o redutor. Neste caso, utilizámos o TCEP. Porquê?
Porque no método de reconstituição, na metodologia de reconstituição, de modo a solubilizar este péptido, nós temos que adicionar um redutor para reduzir as cisteínas, de modo a impedir a formação de pontos disulfuretos, o que não nos ia ajudar a incorporar o molibdênio neste centro. E nós vemos que, utilizando o agente redutor, nós vemos que existe um decréscimo muito maior, existe uma perda muito maior da estrutura secundária a temperaturas elevadas, comparando sem este agente redutor, como podemos ver aqui. Isto indica-nos o quê? Indica-nos que se nós não utilizarmos agente redutor para incorporar o molibdênio, nós provavelmente não íamos conseguir ter uma eficácia de incorporação muito grande, porque as pontes de sulfureto iam impedir que o molibdênio coordenasse no centro ativo. Além disso, fizemos rampas de temperatura tanto para a APA como para a OLO, para calcular a temperatura de melting da estrutura secundária e também a entalpia de folding. Vemos que a temperatura de melting nos dois casos é exatamente a mesma, ou seja, isto quer dizer que o molibdênio, quando está incorporado neste péptido, não altera a estrutura secundária deste péptido, o que já era expectável. As únicas diferenças que aparecem é aqui no delta de entalpia, apesar de serem os dois negativos, que era expectável, porque este péptido foi sintetizado de forma a fazer o folding espontâneo em solução, por isso estamos à espera de valores negativos aqui no delta H, e foi exatamente isso que obtemos. Vemos uma diferença de 20 kJ por mol, o que nos pode indicar que na nossa forma APO, sem metal, esta reação, este folding é mais espontâneo que se tivermos um metal em solução, apesar de não ser uma diferença muito grande. Além disso, também fizemos dicorismo circular na região do visível, porque o molibdênio coordenado neste centro, 4 enxofres, vai ter quiralidade. E, portanto, vamos ter uma absorção na zona visível. Foi exatamente o que isso obtemos uma banda de 392 nanómetros. Se compararmos o TTM, o nosso precursor não tem nenhuma banda aqui, por isso podemos garantir que esta banda é garantidamente o molibdênio coordenado nos 4 enxofres e não algum resto de precursor que tenha ficado em solução. E também calculamos a temperatura de melting desta zona e a sua entalpia de formação. Vemos que a temperatura de melting nesta zona é de 73 graus Celsius, diferente da zona do faro UV. E porquê? Porque no faro UV nós estamos a ver a estrutura secundária, principalmente. Maioritariamente estamos a ver a estrutura secundária. Na região do visível estamos mais interessados nesta zona aqui onde está coordenado, onde o molibdênio está coordenado com os 4 enxofres. Esta temperatura de melting ser superior à da estrutura secundária indica-nos que, à medida que a temperatura aumenta e o péptido vai se desnaturando, vai perdendo a sua estrutura, perde primeiro a sua estrutura secundária e só a temperaturas mais elevadas é que o molibdênio, é que a zona de coordenação aqui no molibdênio se começa a perder. Também temos os espectros CD na zona visível antes da rampa de temperatura e depois da rampa de temperatura, para ver se existe a reincorporação do metal ou não. E também fizemos com agente redutor ou não. Se fizermos com agente redutor antes da rampa de temperatura, vemos a banda que tínhamos anteriormente. Depois da banda de temperatura, temos aqui outra banda, shiftada para a esquerda. Isto pode-nos indicar duas coisas. Pode-nos indicar, ou o metal, à medida que a temperatura foi aumentando, chegámos a 94 graus, o metal saiu desta zona e após a rampa de temperatura, quando a temperatura voltou à temperatura ambiente, ele incorporou-se outra vez nessa zona de coordenação, ou que o metal não se perde totalmente, mas muda a sua coordenação neste centro de enxofres. Em vez de estar coordenado, se calhar, com 4 enxofres, está coordenado com 3, ou com 2, ou com 1. Se agora nós vimos estes espectros de CD sem o agente redutor, vemos claramente que temos, antes da rampa de temperatura, temos a banda, cá está, molibdênio coordenado com os 4 enxofres. Depois da rampa de temperatura, vemos que há muito pouco reincorporação outra vez do metal nesta zona. Isto indica-nos o quê? Novamente, indica-nos que as pontes, que pode haver aqui formação de pontes de sulfureto e que nos vai impedir, então, a reincorporação do molibdênio no nosso péptido. Isto é só uma pequena tabela a mostrar o comprimento de onda máximo. Vemos que em ambos os casos shiftou-se para a esquerda.
Além disso, também fomos ver o comportamento eletroquímico do nosso metal nestas condições. Nós fizemos bioeletroquímica e calculámos um potencial formal de menos 406 milivolts. Se compararmos agora com outras proteínas, com o derivado de rubroxina, que mostrei lá atrás, e com outras proteínas, mais ou menos com este potencial formal, vemos que é equiparável. No entanto, nestas proteínas aqui, nesta proteína derivada e nesta aqui nativa, estes potenciais formais correspondem ao par redox molibdênio 6 para molibdênio 5. No nosso caso, ainda nós não temos a certeza que par redox é que nós estamos a trabalhar aqui. Sabemos o potencial formal, não sabemos o par redox. São estudos que temos que fazer a posteriori, principalmente por EPR. No entanto, como podemos ver, aqui na eletroquímica, estes sinais são muito fracos. São muito mínimos e isso impede-nos de tirar conclusões mais acertadas neste estudo. Por isso é que é um estudo preliminar. Isto pode indicar o quê? Nós se vimos a carga eletrostática do nosso péptido, vemos claramente que na zona onde o metal se incorpora e se liga, se coordena, é muito mais negativa que o resto do péptido. E nós utilizamos, nesta eletroquímica, utilizamos um elétron de celulose que também é negativo. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que o elétron, como é negativo, e esta zona também é negativa, eles vão se repelir. Ou seja, a proteína não vai estar orientada onde o caminho de transferência eletrónica seja o mais curto. Isso pode influenciar aqui a definição dos nossos picos. E por isso é que é um estudo preliminar, porque temos que avançar ainda mais nestes estudos de modo a aumentar esta definição destes picos. Por fim, os últimos resultados que quero apresentar é a redução do citocromo C com este péptido. Este é o espectro de citocromo nativo, oxidado, e aqui temos três espectros diferentes do nativo. O a vermelho, que é com 0,5 equivalentes do nosso péptido, passado 400 minutos, e o último, a verde, cá está o citocromo com 0,5 equivalentes do nosso péptido, mas após esses 400 minutos adicionámos ascorbato de sódio para garantir que o citocromo estava totalmente reduzido. O que é que nós percebemos aqui? Primeiro, percebemos que esta redução do citocromo utilizando o nosso péptido é uma redução muito lenta. E em segundo, que não é totalmente reduzido. Temos apenas 72% de redução do nosso citocromo utilizando o nosso péptido. No entanto, também podemos tirar outra conclusão. Podemos tirar uma conclusão que são transferidos 2 elétrons para o citocromo. E não apenas um, porque utilizamos metade da concentração do citocromo, metade da concentração do nosso péptido relativamente ao citocromo, e obtivemos quase 72% de redução. Por isso, podemos concluir que o nosso péptido, este metal, o molibdênio coordenado neste centro, transfere 2 elétrons. Conclusões. A primeira conclusão que podemos tirar é que conseguimos construir um modelo estrutural deste tipo de enzimas através da emergência das bandas, da transferência de bandas na zona do visível, a 320 e 460, que são característicos destas transferências eletrónicas, e também pela banda positiva no espectro do CD na região do visível. Além disso, também utilizando o CD, também foi possível calcular a temperatura de melting para ambas as formas, 60 graus da estrutura secundária, temperatura melting da estrutura secundária, no faro UV, e também a entalpia de folding de formação destas duas espécies. E vemos que são negativas, por isso podemos assumir que é um folding espontâneo, como estávamos à espera desde o início. Além disso, também calculamos uma temperatura de melting para a região do visível, para a zona de coordenação do nosso metal, tem uma temperatura de 73 graus e um ΔH de menos 126 kJ por mol. O que nos indica, também este valor negativo, que a coordenação do metal neste centro é espontânea. Também era expectável. E também tirámos algumas conclusões acerca do papel das cisteínas na estabilidade térmica do nosso péptido. São importantíssimas por causa desta história das pontes de disulfureto. Além disso, também vemos o comportamento eletroquímico do nosso péptido. Calculamos um potencial formal preliminar de menos 406 mV e vemos que há uma redução aparente de 72%. O nosso péptido consegue reduzir aparentemente 72% do citocromo.
E este é o comportamento eletroquímico do nosso péptido. Agradecimentos. Quero agradecer imenso à minha orientadora, a doutora Marta Cabreiro, por estar comigo estes 3 meses. Aos PIAs do nosso laboratório, o professor José Moura e a professora Isabel Moura, a professora Cristina Cordas, que nos ajudou na parte da eletroquímica, a professora Sofia Pauleta, que nos ajudou na parte dos citocromos, a todos os meus colegas, claramente, ao professor Vicente L. Parcoraro, que é o nosso colaborador na Universidade de Michigan, foi o que nos doou o péptido para a gente fazer estes estudos, e à Madalena Hélia, que é foi uma aluna de mestrado, e foi ela que otimizou a metodologia da reconstituição deste péptido com o molibdênio. Além disso, agradecer à Fundação pelo apoio especial à Escola de Verão, ao LACV, e à Universidade. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, pela apresentação. Temos agora tempo para algumas questões. Olá, Pedro, obrigada pela apresentação. Eu fiquei apenas com uma curiosidade. Nos espectros do V visível, antes e depois da rampa de temperatura, mostras ali cá um desvio do pico e dizes que possivelmente o molibdênio pode estar a não coordenar os 4 enxofres e estar a coordenar 3 ou 2. Tens alguma ideia de porque é que isso, ou seja, porque é que ele, voltando a coordenar, não coordena os 4 e poderá coordenar apenas alguns? Ok, obrigado. Primeiro, isto não são espectros visíveis, são espectros de CD. Okay. Mas eu percebi. Mas pronto, o que nos parece é que se utilizarmos redutor para impedir a formação de pontos de disulfurete, que depois da rampa de temperatura continuamos a ter um sinal que não é visível depois da rampa de temperatura sem o agente redutor. Isto pode-nos indicar 2 coisas. E cá está, não podemos garantir que seja uma delas. Temos sempre que pesar as 2 e fazer mais estudos. Indica-nos uma coisa. Ou desuma, ou o molibdênio, quando aumentamos a temperatura, o molibdênio sai, quando chega à tal temperatura de melting de 73 acima dessa zona, o molibdênio sai diretamente desta zona de coordenação e fica em solução. Por exemplo, fica coordenado com oxigénios. E depois, quando voltamos atrás a uma temperatura ambiente, ele volta a coordenar com os enxofres do nosso centro, ou que, de facto, quando aumentamos a temperatura, o molibdênio não chega simplesmente a sair do centro, simplesmente coordena de modo diferente com os enxofres. Agora, nós não sabemos se é com 3 enxofres, se é com 2, se é com 1, mas de facto não é com 4, porque o sinal é diferente. Okay? Isso não acontece se fizermos esse estudo sem o redutor. Se fizermos sem o redutor, não conseguimos o mesmo sinal, a mesma intensidade de sinal. Ou seja, o molibdênio já não consegue coordenar com as cisteínas e, nesse caso, temos uma explicação muito óbvia, que é a formação de pontos de disulfurete. Okay? Acho que respondi. Sim, obrigada. Olá. Olá. Muito obrigada pela tua apresentação, gostei imenso. A minha pergunta vai não de encontro ao metal molibdênio, mas sim ao ferro. Não sei se me podias dizer um pouco mais das coisas que observaste quando tentaste colocar o ferro neste péptido, mutado ou sem ser mutado. Okay. Eu não fiz o estudo com o ferro, não fui eu que introduzi, foi a nossa colaboração na Universidade de Michigan, eles fizeram o estudo com o ferro, eles é que introduziram o ferro, e eles observaram, primeiro conseguiram introduzir o ferro neste centro. Depois foram caracterizá-lo exatamente como eu caracterizei. Foram caracterizar por UV, CD, eletroquímica e fizeram estudos de pH. Só. O que eles viram foi, primeiro, conseguiram introduzir o ferro. Tem exatamente as mesmas bandas, ou melhor, no V-vis, no visível, as bandas que eles obteram têm exatamente o mesmo comprimento de onda que a rubroxina nativa. Então, temos um ferro coordenado com esses 4 enxofres, mas é uma proteína nativa. Ponto número 1. Conseguiram. Segundo, foram ver o potencial formal também desse ferro nesse sistema e viram que é parecidíssimo com certas rubroxinas nativas. Ou seja, eles conseguiram, de modo a criar uma rubroxina sintética. Óbvio que também foram ver a capacidade, porque a rubroxina na natureza transfere um elétron, tem capacidade de fazer. Eles também foram testar isso, se conseguia transferir um elétron e quantos ciclos é que aguentava, quantos ciclos redox. Apesar
Eles viram que consegue, de facto, transferir elétrons, mas não aguenta muitos ciclos redox. Aguenta 3, 4 ciclos redox e depois já não consegue transferir mais. Okay? Ou seja, a conclusão deles foi que, de facto, eles conseguiram criar um centro tipo rubroxina, parecido, sim, muito similar à rubroxina nativa, só que não conseguiram ter a transferência eletrónica de forma tão eficiente como existe na rubroxina nativa. Claramente, isso são tudo estudos preliminares, porque nós só estamos a ver na primeira esfera de coordenação do metal. Okay? Nós sabemos que o potencial e estas todas as atividades catalíticas, biológicas, etc., a segunda esfera de coordenação do metal também influencia muito. Ou seja, os átomos que não estão diretamente coordenados com o metal, mas que estão na segunda esfera e que influenciam muito ao potencial do próprio metal, ou a orientação de certos substratos. Ou seja, ao fim e ao cabo, nesta área, é começar com uma proteína de um péptido sintético, tentar introduzir um metal que nós queremos para mimetizar qualquer proteína na natureza, ter ou não uma atividade biológica e, de facto, se tivermos uma atividade biológica, vemos a sua eficiência e, se quisermos aumentar a sua eficiência, começamos a alterar a segunda esfera de coordenação, de modo a tentar, cá está, aumentar a eficiência, a eficácia da atividade biológica que nós queremos obter. Então corrige-me se estiver errada. Sim. Se as características espectrais são também muito semelhantes à rubrodoxina, uma vez que a rubrodoxina com ferro 2+, é incolor e com ferro 3+, apresenta cor, ou seja, sinal em UV visível, com este péptido acontecerá provavelmente o mesmo. Exatamente, Okay. a mesma coisa. Okay. Muito obrigada. Nada. Então, se não tem mais questões, obrigado, Pedro. Obrigado. Aqui temos a Andressa, aqui está a orientadora. E vamos então passar à apresentação do Filipe O'Toole. Boa tarde a todos. O meu nome é Filipe O'Toole e eu venho apresentar o projeto Aplicação de Técnicas de NMR para o estudo de separação de fase líquido-líquido de proteínas. Durante esta apresentação eu vou discutir o fenómeno de separação de fase líquido-líquido mais focado para a proteína, para a proteína Fused in Circle. Também vou discutir os objetivos e a estratégia deste projeto e ainda abordar os resultados obtidos e umas breves conclusões. Portanto, para o fenómeno de separação de fase líquido-líquido, considerem uma solução homogénea de solvente e polímero. Em certas condições, esta solução homogénea pode separar em duas fases distintas. Uma fase rica e uma fase relativamente diluída de polímero. Este fenómeno é o titulado de separação de fase líquido-líquido, ou LLPS, e já foi descrito quer para polímeros, quer para proteínas. Este fenómeno tem sido recentemente de grande interesse devido à descoberta de organelos sem membrana. Estes organelos sem membrana contribuem para a compartimentalização intracelular e uma grande diversidade destes organelos sem membrana tem vindo a ser descobertos. E estes são, por sua vez, criados ou formados através do processo de separação de fases líquido-líquido de proteínas e ácidos nucleicos. Nestas condições, as gotículas, ou a fase densa de proteína originada, retém propriedades líquidas. E esse processo é dependente de uma série de fatores, nomeadamente a concentração da proteína, a temperatura, a força iónica, o pH, ligandos pelo qual a proteína poderá interagir e metabolitos. Porém, há fatores intrínsecos à proteína, nomeadamente estruturais, pelo qual estas proteínas têm a tendência de possuir regiões intrinsecamente desordenadas e ou múltiplas zonas folded com capacidade de ligar a outros elementos. As regiões desordenadas nestas proteínas têm tendência a ser enriquecidas em resíduos aromáticos, carregados e polares, possuindo então uma grande variedade de interações que vão então promover o fenómeno de LLPS. Porém, a aberrante separação de fase líquido-líquido pode levar à fibrilação proteica. Tal é o caso em doentes de ALS, onde pode ser observado fibrilas da proteína Fused in Sarcoma, ou FUS. Esta proteína é relativamente complexa, possuindo uma série de regiões disordered e
nomeadamente o domínio tipo prião e 3 regiões ricas em arginina e glicina, denominado de RGGs. Possui também 2 domínios folded, o RRM e o zinc finger, e a proteína toda é crucial para a maturação de RNA mensageiro. Porém, tem sido de grande interesse e extensivamente estudada pela sua capacidade de realizar LLPS, pelo qual é conhecido que esta é principalmente promovida através da interação de resíduos de tirosina, aspartato e glutamato, principalmente presentes no domínio tipo prião, com resíduos de arginina presentes nas regiões RGG, através de interações pi-catião, pi-pi e iónicos. E, portanto, os objetivos deste trabalho têm como objetivos deste trabalho a discriminação dos diferentes fatores no fenómeno de LLPS da FUS e também de descobrir, então, os fatores estruturais ou as interações por detrás deste processo. Isto será atingido através de ensaios de turbidez e de ressonância magnética nuclear. A estratégia adotada não foi estudar diretamente a proteína full length, foi em vez dividir a proteína em 3 regiões distintas. A primeira, denominada de LC domain, é composta pelo domínio tipo prião e uma secção do primeiro RGG. O segundo, o denominado de RRM, é composto pelo domínio folded RRM com os RGGs adjacentes e, por fim, o zinc finger com os RGG adjacentes. O domínio LC também já foi extensivamente estudado pela sua capacidade de realizar LLPS e, portanto, focou-se nas restantes 2, do qual hoje só irei apresentar resultados provenientes da região de RRM, a qual se procurou se esta região isolada é suficiente para realizar LLPS e, se sim, quais é que são as condições que afetam este fenómeno e quais os drivers estruturais por detrás deste fenómeno. Primeiro, os resultados de turbidez, dos ensaios de turbidez. Foi testada uma série de condições, nomeadamente a concentração de proteína, a temperatura, a força iónica, o pH, o RNA como ligando e glutamato, lisina e arginina como metabolitos. Os ensaios de turbidez são muito eficientes para estudar este tipo de fenómeno, pois, com a formação das gotículas densas de proteína, há uma variação notável na turbidez da amostra. E como tal, exemplificado aqui de 0 e 0.2, é possível observar o efeito de diferentes condições no fenómeno de LLPS, simplesmente mediante a absorvância. Como tal, a primeira condição a ser variada foi a concentração. E foi possível observar uma notável variação de turbidez, especialmente quando incubada a frio. E também foi possível estabelecer uma condição de concentração em que a fase formada aparenta ser estável, sendo útil para ensaios posteriores. Em relação à força iónica, o perfil de força iónica é semelhante ao de full-length FUS, confirmando então a presença de interações iónicas por detrás do fenómeno de LLPS desta região. Foi testado também o pH, onde é possível de imediato observar 2 máximos de LLPS a 2 valores de pH. Estes valores de pH coincidem com os pontos isoelétricos, quer da região toda, quer do domínio folded RRM isolado, indicando então que o domínio folded RRM, por si só, também está a potenciar o fenómeno de LLPS. O efeito do RNA obtido é diferente do full-length FUS, possivelmente devido a diferenças de cooperatividade na ligação de proteína a RNA. Porém, a natureza desta irregularidade permanece para ser elucidada. E, por fim, foram estudados o efeito de 3 aminoácidos, glutamato, lisina e arginina, e é possível observar em todos que é somente um ligeiro efeito no fenómeno de LLPS.
Porém, é possível observar, no caso da arginina em comparação com a lisina, um efeito mais imediato a concentrações mais baixas, que é indicativo da presença de interações pico-cation no fenómeno de LLPS, pois o grupo guanidíneo da cadeia lateral da arginina é capaz de estabelecer interações pico-cation mais fortes do que o grupo amina da cadeia lateral da lisina. Em relação aos resultados de RMN, estes vão ser focados em HSQ6 próton-azoto, correlacionando principalmente os grupos amida da backbone das proteínas e algumas cadeias laterais. Pois este espectro representa a impressão digital estrutural da proteína e, desde imediato, é possível observar um elevado número de ressonâncias mal resolvidas provenientes das regiões de disordered RGG1 e 2 e também a ressonância proveniente da cadeia lateral do triptofano desta proteína. E por isso, as únicas ressonâncias resolvidas são provenientes principalmente do domínio folded RRM. E por isso, a análise resíduo específico só é possível ser realizada para o domínio folded RRM. O primeiro fator a ser variado foi a temperatura, onde é possível, focando na região das amidas do espectro, é possível observar o desaparecimento das ressonâncias provenientes da região folded RRM e da cadeia lateral do triptofano com a diminuição da temperatura. Porém, é possível observar o reaparecimento destas ressonâncias ao reaquecer a amostra. Este comportamento é expectável com o fenómeno de LLPS. Porém, uma análise mais específica indica-nos certos resíduos que aparentam ser mais afetados por esta diminuição de temperatura. O que é muito indicativo da presença destes resíduos em interações proteína-proteína, pois ao estabelecer interações proteína-proteína, o peso molecular médio irá aumentar e, consequentemente, as intensidades das ressonâncias irão diminuir. De seguida, foi testado o efeito do processo de arrefecimento e reaquecimento na amostra. No geral, não houve efeitos muito significativos ao longo de toda a proteína, irreversíveis, indicando então a integridade da amostra depois do processo de arrefecimento e reaquecimento. Porém, há dois resíduos que aparentam ser significativamente afetados e cujo efeito aparenta ser irreversível. Seguida, foi possível seguir o efeito de perturbação do desvio químico, o CSP, com a variação da concentração da proteína, tendo identificado uma série de resíduos que aparentam ser especificamente afetados. O efeito específico de CSP é altamente indicativo da presença destes resíduos em interações proteína-proteína. E, portanto, tendo em conta todos os resíduos destas análises, estes resíduos são compostos por resíduos aromáticos, carregados e polares, indicando, como mencionei antes, das regiões de disordered das proteínas pertinentes a LLPS, estes são capazes de uma variedade de interações que poderiam promover o fenómeno de LLPS. E se mapeamos os resíduos na estrutura do complexo, é possível observar que estes aparentam posicionar-se na face oposta da ligação ao RNA. Para uma análise mais completa, vão ter de acreditar em mim que nenhum dos resíduos aqui mapeados corresponde com os resíduos conhecidos na literatura como sendo fundamentais para a ligação ao RNA, indicando então que a hipotética interface para interações proteína-proteína estabelecida aqui aparenta ser independente da ligação do RNA. E, portanto, para breves conclusões, a região RGG1, RRM, RGG2 isolada é suficiente para realizar LLPS, cujo processo é dependente de, pelo menos, interações iónicas e pico-cation. Uma interface de interações proteína-proteína foi estabelecida, indicando, então, fortemente que o domínio folded RRM participa diretamente no fenómeno de LLPS da FUS. Para futuras perspectivas,
é preciso elucidar verdadeiramente o efeito do RNA no fenómeno de LLPS desta região, assim como confirmar inequivocamente esta interface de interações proteína-proteína. Gostaria de agradecer ao professor Eurico Cabrita e à Sara Félix e a vocês pela vossa atenção. Obrigado, Filipe, pela apresentação. Vamos agora passar ao Francisco Faísca. Ora então, boa tarde a todos. Vim aqui falar de líquidos iónicos de fármacos reaproveitados para o combate ao Covid-19. É o trabalho que eu tenho andado a fazer nos últimos 3 meses aqui no 410 com o Miguel Santos e com o Luís Branco. Portanto, vamos começar já. Portanto, lamento estar a reinformar sobre coisas infelizes que vamos ter de reaver, mas em dezembro do ano passado houve então o aparecimento de uma nova forma de pneumonia na China, em Wuhan. No mês a seguir, em janeiro de 2020, já haviam 3.000 casos reportados na China continental, com inúmeros outros casos por volta do mundo, com casos na Tailândia, no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, Vietnã, Singapura, Nepal, França, Canadá e Austrália. Esta nova infecção foi então reconhecida como uma nova forma do coronavírus, o SARS-CoV-2 ou o 2019 nCoV. Não há um problema, porque já em fevereiro nós já tínhamos solução. O Conselho do Estado da China reportou que a cloroquina tinha sido demonstrada alguma eficácia em combater a pneumonia relacionada à Covid-19. Ganhou logo uma enorme quantidade de popularidade, tanto como o seu fármaco irmão, a hidroxicloroquina, que é uma forma mais solúvel e com menos efeitos adversos, e que foi logo declarada como um game changer. Só que, como todos nós sabemos, pouco depois tudo isto desacabou e estudos em maior escala desmentiram a sua eficácia. Reportaram até evidências de maior número de mortalidade. A CDC, o Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos, retirou as diretrizes que eles tinham colocadas para a sua utilização e, de facto, a hidroxicloroquina e a hidrocloroquina caíram em desuso para o uso contra a Covid-19. No entanto, isto não é o final de tudo. A verdade é que a cloroquina foi demonstrada como sendo eficaz para inibir a replicação do vírus in vitro. Como se pode ver aqui, não se consegue muito ver a luz, mas dá para ver que existe aqui cada vez menos quantidade de vírus com o aumento de concentração. E existem outros estudos com zinco e com vitamina D que realmente demonstram algum potencial. Portanto, qual é que é aqui a interação? O que é que se passa aqui? Porquê é que uma droga que é eficaz não é eficaz e está até, de facto, relacionada a mais mortes? Temos aqui, então, a hidroxicloroquina sulfato, que é assim que ela é apresentada, é assim que ela é vendida, quer dizer. É um fármaco primariamente antimalárico, também é utilizado contra lúpus, e afeta o funcionamento dos lisossomos, alterando o seu pH. É desta forma, especificamente, que ele mata o parasita relacionado à malária. E pensa-se que será uma das coisas que faz com que ele seja antiviral no caso do Covid. Tem uma via de disponibilidade e uma solubilidade razoavelmente altas, de 67% a 67 a 74%, e solubilidade de 87 mg por mililitro. E, queria salientar aqui, é importante, uma dose diária de cerca de 200 a 400 mg por dia. Porquê que esta dose é importante? Por causa disto aqui. A hidroxicloroquina tem efeitos secundários ao nível cardiovascular. Aumento de risco de cardiomiopatia, que é uma complicação, um problema ao nível do músculo do coração grave e letal. E isto é muito importante, porquê? Porque nos primeiros casos, naquilo que se foi utilizado contra o Covid, especialmente nos casos mais graves, esta dose foi duplicada, se não triplicada. E claro que, se nós estamos a falar de uma doença que é uma pneumonia, que afeta o sistema respiratório, mas é uma doença também sistémica, que ataca também o sistema cardiovascular, com um fármaco que tem efeitos secundários adversos bastante problemáticos ao nível cardiovascular, não é de espantar que existam mortes. E de facto o que acontece é que a hidroxicloroquina é eficaz, mas os efeitos adversos com a combinação do efeito do Covid-19 são letais. Portanto, como é que nós vamos resolver este problema? Este foi o nosso passo em frente, a nossa sugestão é a utilização de líquidos iónicos. Como o meu colega já tinha mencionado, os líquidos iónicos são sais orgânicos de baixo ponto de fusão que podem potenciar ou auxiliar o efeito de um fármaco.
Como é que isto funciona? É relativamente simples. Nós temos aqui um princípio ativo e conjugamos com um contra-íon, conseguimos ionizar, e é esta combinação deste sal que vai alterar as suas propriedades. Pode alterar as suas propriedades físicas, no sentido de solubilidade, polimorfismo, ponto de fusão, e também pode causar algumas alterações de atividade biológica. Pode ter um efeito terapêutico diferente, pode ter uma toxicidade diferente. Que no caso da hidroxicloroquina, cujo o verdadeiro problema é a sua toxicidade, nós não precisamos de a fazer mais eficaz, nós apenas a precisamos de fazer menos tóxica. Portanto, como é que nós levaríamos a cabo esta ideia? Primeiro, temos de fazer uma grande síntese de líquidos iónicos. Por simplesmente, nós não temos bem a certeza o que é que faz ou não a hidroxicloroquina mais eficaz. E, portanto, nós devemos fazer uma biblioteca de compostos, que no caso da hidroxicloroquina, mono e diionizados, para depois conseguirmos ver o que é de facto eficaz e o que é que vale a pena procurar. Temos de os caracterizar espectroscopicamente, temos de ter a certeza que os contra-íons que nós estamos a colocar estão de facto ionizados e estão realmente associados à hidroxicloroquina e, por fim, temos, claro, de testar a atividade do SARS-CoV-2 e a sua toxicidade. Portanto, temos aqui a hidroxicloroquina sulfato, que é a forma como ela está quando vem para o consumidor, e podemos juntar diferentes tipos de aniões. Temos os surfactantes, que vão ajudar a permeabilidade. Vão diminuir um bocado a solubilidade do composto, infelizmente, mas pode ser que fique mais possível de entrar dentro da membrana celular, o que pode ser, em si, o suficiente para causar uma boa diferença. Podemos também utilizar aniões hidrofílicos, que aumentam a solubilidade, e, por fim, temos aniões com atividade terapêutica. Isto são, por exemplo, outros fármacos que podem ser ionizados negativamente, e que, portanto, podem ser associados à hidroxicloroquina. Nós podemos, de facto, fazer um líquido iónico, que é a hidroxicloroquina, e outro fármaco. E como a hidroxicloroquina, e podemos ver aqui, tem duas posições ionizáveis, a amina secundária e a amina terciária, nós podemos ter uma combinação de dois diferentes. Nós podemos, por exemplo, ter um anião com atividade terapêutica e um anião para ganhar solubilidade. E isto, claro, dá uma grande variedade e uma quantidade de coisas que nós podemos fazer. Portanto, temos aqui uma pequena lista dos tipos de materiais que nós usamos. Eles vêm em duas formas. No fundo é o mesmo, mas leva a métodos diferentes. Eu vou já explicar a seguir. Temos os sais de sulfonato e ácidos sulfónicos, sais de sulfato, sais glicosídicos, ácidos carboxílicos e os ditos ácidos orgânicos com atividade terapêutica. E, portanto, como é que nós levamos isto a cabo? Quimicamente é relativamente simples. Nós pegamos a nossa hidroxicloroquina, ela vem no seu sal de sulfato. Nós metemos este composto numa resina aniónica e para nós conseguirmos livrar-nos do sal e temos, o final é uma hidroxicloroquina livre, que é básica. Esta hidroxicloroquina básica é depois conjugada numa reação simples de ácido-base com um ácido orgânico e que nos dá o nosso sal final. É uma reação ácido-base, não tem mais que saber, não tem passos de purificação, pelo que é extremamente importante que as coisas sejam adicionadas estequiometricamente. Mas claro que, como eu disse, nem tudo vem em forma de ácido orgânico e no caso a única coisa que nós temos de fazer é fazer o mesmo passo, mas para o sal orgânico. Temos aqui um anião orgânico, na forma de um sal de sódio, passamos pela outra resina catiónica, a Amber List 15, e temos o nosso ácido orgânico que depois pode ser juntado para a reação. Portanto, com a reação feita, o que é que nós podemos ver? O primeiro passo é vermos no RMN se a adição estequiométrica foi de facto estequiométrica. Tendo em conta que nós não temos passos de purificação, isto é essencial. Geralmente nós utilizamos os protões aromáticos da hidroxicloroquina, porque eles são relativamente fáceis de encontrar e são geralmente isolados, conseguimos encontrar e podemos fazer a correlação para saber se nós temos uma integração que faça sentido. Com isso feito, nós podemos ver se a ionização teve sucesso. Isto é particularmente fácil de encontrar nos casos dos ácidos carboxílicos. Temos aqui, por exemplo, este ácido carboxílico R tem uma banda a 1696 quando se encontra no estado ácido e uma banda a 1557 quando se encontra no estado de sal de sódio. E depois, quando nós fazemos uma reação, nós podemos ver que com um equivalente de hidroxicloroquina e um equivalente deste ácido carboxílico, temos a nossa banda a 1575 e depois, quando eu adiciono aqui um segundo equivalente de ácido carboxílico, nós temos a mesma banda, mas
temos aqui de novo esta banda 1996. Como eu sei, por RMN, que a estequiometria está correta, isto indica-me que o segundo equivalente deste ácido carboxílico provavelmente ou não é forte o suficiente ou é demasiado impedido para chegar à segunda ionização. Provavelmente é demasiado impedido para conseguir a amina terciária, mas isto claro que depende de íon para íon e não necessariamente apenas se é um ácido carboxílico. O último resultado assim, mais saliência que é importante ver é, obviamente, a solubilidade. Como podem observar aqui, a maioria dos nossos resultados tiveram solubilidades muito baixas, ao ponto de nós não conseguimos ver solubilidade em água que fosse medível. Isto trata-se porque a hidroxicloroquina é em si já muito insolúvel, ela vem no sal de sulfato exatamente por causa desse problema, ela não se dissolve em água muito facilmente e, portanto, nós somos obrigados a levá-la aos ácidos mais fortes, à maior quantidade de ionização possível, porque os dois estão associados a maior solubilidade. E se nós queremos um produto que seja solúvel em água, temos de facto de recorrer aos aniões de sulfato e aos aniões glicosídicos. Não é que os outros não sejam utilizáveis, mas é que provavelmente vão precisar de uma conjugação com algo mais hidrofílico para que ela consiga ser efetiva em água. Portanto, as nossas conclusões são relativamente simples. Fizemos um total de 25 compostos, 5 dos quais eram de misturas entre íons diferentes. As reações são realizadas em meios aquosos, extremamente simples, não há solventes orgânicos nem nada do género. As resinas Amberlist utilizadas também são verdes e são reutilizáveis, podemos reavê-las caso for necessário. As caracterizações até agora têm sido feitas através de RMN, FTIR e DSC. E, por fim, é importante ver que a solubilidade pode de facto ser modelada através de íons hidrofílicos. O que é importante nós vermos a seguir? É importante nós conseguirmos selecionar quais é que são os nossos contra-íons mais promissores e quais é que são mais viáveis para continuar com o nosso trabalho. É importante testar a sua toxicidade in vitro. É importante estudar a sua atividade antiviral para o SARS-CoV-2 também, que vai ser feito por colaboração com a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e com o Instituto Ricardo Jorge. E no final de tudo, quando voltamos a reaver estes dados, temos de voltar ao início e afinar as nossas combinações de contra-íons, tendo em conta quais é que são os resultados que nós temos e como é que nós queremos prosseguir. E gostava de agradecer-vos a todos por estarem aqui presentes e muito obrigado. Questões? Não há questões? Okay. Então, nesse caso, vamos passar ao Guilherme Alves. Boa tarde. Eu vou-vos falar sobre a continuação do meu projeto de licenciatura que tive a oportunidade de desenvolver nestes últimos 3 meses no laboratório no Xistal do PIS 6. O meu projeto prende-se com o estudo da pH à sintase e com a procura de determinar a sua estrutura e o seu metabolismo, o seu mecanismo catalítico. Antes de falar na enzima, vamos falar no que ela produz. Ela produz os polihidroxialcanoatos, são bioplásticos produzidos pelas bactérias, algumas espécies de bactérias, e são, na verdade, poliésteres, em que a estrutura básica é sempre a mesma, no entanto, a cadeia lateral pode variar e, portanto, com isso variamos as propriedades do plástico que se produz. Uma coisa realmente interessante é que estes plásticos são biocompatíveis, são biodegradáveis e até conseguimos produzi-los usando águas residuais como fonte de carbono e energia para as bactérias. E podemos, para além disso, alterando as proporções e o tipo de cadeia lateral que temos em cada monómero, conseguimos alterar as propriedades, tendo plásticos desde os mais macios e flexíveis aos mais rígidos e quebradiços, passando por muitos outros pontos intermédios. De notar que podemos classificá-los de 3 formas, consoante o tamanho da cadeia lateral, em short chain length, medium and long. Em termos de biossíntese, eles são produzidos a partir dos metabolitos comuns do metabolismo central, por uma quantidade de enzimas, mas a enzima-chave deste processo é a PHC, porque é a que polimeriza os monómeros. Todas as outras, a montante, formam os monómeros, a PHC faz a polimerização. E é aqui
que o nosso estudo se foca porque diferentes PHCs de diferentes espécies ou de diferentes classes podem produzir monómeros podem produzir plásticos com diferentes proporções de monómeros e, como tal, com diferentes propriedades. Se mutarmos ou selecionarmos a enzima que queremos usar, o mais certo é conseguirmos ter um plástico mais adequado às aplicações futuras que lhe queremos dar. Agora, o que é que se sabe? Esta enzima faz a polimerização dos monómeros. Os monómeros são transportados associados à coenzima A e polimeriza numa cadeia de elevado peso molecular. A primeira estrutura que se obteve foi a da PHC de Cupriavidis necator, mas ainda não tínhamos nenhum substrato nem nenhum produto ligado ao centro ativo e, portanto, o mecanismo ainda era pouco conhecido. Recentemente, já este ano, foi possível obter a estrutura, outro grupo obteve a estrutura de outra espécie já ligada à coenzima A ainda sem o monómero, mas já com a coenzima A. Relativamente ao mecanismo, ainda existem duas propostas, e o mecanismo ainda não foi determinado com certezas. Um mecanismo baseado em ping-pong, ou seja, a coenzima A que transporta o monómero troca-o para a cisteína catalítica, liberta o centro ativo e depois vem a cadeia crescente do polímero e leva este monómero e o processo repete-se assim. A outra hipótese é aquela em que a cadeia mantém-se sempre ligada ao centro ativo e novos monómeros são incorporados, nunca deixando a cadeia de estar aqui presa. Ainda não se sabe qual deles será, quem sabe talvez sejamos nós a descobrir. O que é que se fez? O nosso organismo que escolhemos é Pseudomonas mandeli. Pseudomonas mandeli tem 4 pHs diferentes, PHCs diferentes, e o que se fez foi selecionar apenas 3, uma da classe 1 e 2 da classe 2. Porquê? Porque a classe 1 tem mais tendência a produzir short chain length e as classes 2 têm mais tendência a produzir medium chain length. E, portanto, se conseguirmos cristalizar e obter a estrutura de uma classe e da outra, provavelmente conseguiremos descobrir porque é que uma tem tendência a incorporar monómeros com cadeias laterais maiores e o outro mais pequenos. E, para além disso, estudos de outros grupos já tinham demonstrado grandes dificuldades em cristalizar a proteína, sobretudo, e na maior parte dos casos, provavelmente devido à presença de um domínio N-terminal muito hidrofóbico. E, como tal, nós já nos acautelámos e, portanto, vamos tentar expressar também a proteína truncada, ou seja, só o domínio C-terminal, que é o domínio catalítico. Por um lado, encomendou-se um plasmídio já com o gene da classe 1 e, por outro lado, para todas as outras e também para a classe 1, vai-se fazer clonagem a partir do organismo natural, fazendo todos os processos que nós conhecemos de amplificação de DNA, clonagem, tudo isso, transformação. Vou-vos falar agora sobretudo nesta parte. E o que é que se fez? Clonou-se, inseriu-se o plasmídio em BL21, depois fizemos testes de expressão para procurar descobrir qual a melhor condição para expressar a proteína e depois tentámos purificá-la por cromatografia de afinidade, cromatografia de exclusão molecular e depois fizemos vários testes, tanto de caracterização como já para tentar procurar encontrar a estrutura. As condições de expressão. Primeiro fizemos um teste de expressão. Neste teste, a única coisa que estamos a ver é quanta proteína do nosso objetivo nós produzimos. E o que vemos é que ela cresce com o aumento do IPTG, como seria de esperar, com o aumento da temperatura, mas para tempos de expressão mais reduzidos. No entanto, o que realmente importa aqui são os testes de solubilidade. O teste de solubilidade diz-nos que percentagem da proteína que a bactéria produz é realmente solúvel, ou seja, por um lado é solúvel e por outro lado tem a sua conformação nativa e não está desnaturada. E aí os resultados alteraram-se um pouco e, portanto, nós selecionamos como condições ótimas para prosseguir as condições que davam uma percentagem maior de proteína solúvel. Seguidamente fizemos uma cromatografia de afinidade e conseguimos com bastante qualidade purificar apenas esta banda. Nossa proteína tem 64 kDa, é esta aqui, e como podem ver não se perdeu grande quantidade de proteína e conseguimos eliminar praticamente todas as outras proteínas. Conseguimos nesta fase ter uma quantidade de 40 mg por litro de crescimento.
A seguir fizemos SEC e aqui começaram os problemas. Nós temos realmente aqui esta banda, este pico corresponde ao dímero, como seria de esperar. A proteína pensa-se que no seu estado natural apresenta sobre a forma de dímero. No entanto, temos uma grande quantidade de proteína agregada e que depois não é utilizável e, portanto, perdemos aqui uma grande quantidade de proteína. Ainda assim, conseguimos, mais uma vez, purificar bastante bem. Ainda há ali algumas proteínas que terão de ser retiradas, mas é um processo que ainda terá de ser otimizado. Aqui, e sobretudo, devido aos espaços de concentração em que perdemos muita proteína e àqueles agregados que eu mostrei, a quantidade de proteína que conseguimos obter passa de 40 mg por litro de crescimento para 10. E conseguimos, até à data, concentrar a proteína até às 10 mg por mililitro, o que ainda é um pouco baixo, mas já dá o suficiente para fazer os testes seguintes. Muito boa tarde a todos, bem-vindos de volta ao simples encerramento do programa de Verão Consciência do CIBio e da LACFE. Vamos continuar com as apresentações dos bolseiros e começamos esta tarde com o João Martinho e a identificação de parceiros redox em Geobacter. Boa tarde. O trabalho que vou apresentar é a identificação de parceiros redox em Geobacter. Geobacter sulfaredunceans é uma bactéria capaz de reduzir metais no ambiente extracelular através de uma cadeia de transferência de elétrons. As proteínas envolvidas nesta cadeia de transferência de elétrons já estão mais ou menos descobertas, sendo que a cadeia em si, para os certos metais, porque ela vai variando de metal para metal, não se sabe. É por isso que nós vamos caracterizar certas proteínas, que é para conseguir descobrir, através das interações, quais interagem com quais e como é que há de ser a cadeia. Em relação a como é que eles descobriram que estas proteínas fazem parte da cadeia, eles foram, mas eles não sabem, começando pelos PPCs. Os PPCs são citocromos 6 triémicos periplasmáticos. Eu vou falar dos PPCs e do IMCH e do CBCL, que são proteínas da membrana interna. Os PPC, a sua caracterização já está toda feita, sendo destas as estruturas. Eles descobriram a sua importância na cadeia de transferência de elétrons através de estudos de gene knockout e proteómica, como conseguem ver, sendo que as proteínas deixavam de existir na bactéria, certos metais deixavam de ser reduzidos, como conseguem ver. Passando para as proteínas da membrana interna, o IMCH e o CBCL, eu vou falar mais do IMCH. É uma proteína da membrana interna que tem um domínio da parte do periplasma, que é o domínio que nós só temos o domínio solúvel da parte do periplasma. Nós não estamos a expressar a proteína toda, porque se é uma proteína transmembranar, íamos ter que trabalhar com detergentes e era mais complicado, e nós assumimos simplesmente que a parte solúvel é que há de ter as interações com as proteínas do periplasma. Como conseguem ver, quando fazíamos o gene knockout do IMCH, certos metais e aceitadores finais deixavam de ser reduzidos acima de menos 100 milivolts. Ao contrário do CBCL, exatamente o vice-versa, é o contrário. O plano de trabalho para estes 3 meses era expressar e purificar o IMCH, porque nós ainda não melhorámos a expressão desta proteína. Começámos com a transformação em E. coli e crescimento induzido com IPTG, a recolha de células, a lisomembrana química da membrana externa, porque as proteínas, como são periplasmáticas, estão no periplasma, por isso só precisamos destruir a membrana externa e conseguimos recolhê-las. Fizemos cromatografia de prometiónica e de exclusão molecular. Aqui, este é do PPCD. Como conseguem ver, a cromatografia prometiónica, aquele pico
Ok, aquele pico é o PPCD a sair e na cromatografia de exclusão molecular consegue ver a proteína está pura. Todas, eu só mostrei do PPCD, são todas mais ou menos parecidas, todas têm mais ou menos o mesmo tamanho e os PIs parecidos. Por isso, ok. Continuando para o crescimento e purificação do IMCH, eu, durante o meu projeto de bioquímica, já tinha começado a fazer testes de expressão para conseguir melhorar a sua expressão da IMCH e, como consegue ver, aqui já fazemos em tuner, em vez de BL21, porque vimos que expressava mais proteína. Também, em vez de fazer com IPTG, induzir com IPTG, induzimos por autoindução, recolher células e fizemos lise por frente expresso, em vez de ser lise química. Apesar da proteína supostamente como é o domínio solúvel, há de estar no periplasma, mas nós vimos que se fizéssemos só lise química, muita ficava no pellet. Mesmo fazendo por frente expresso, temos muita no pellet, o que significa que provavelmente a proteína forma inclusion bodies. Então é outro problema que nós também temos, provavelmente vamos ter que trabalhar com ureia, com os inclusion bodies. A proteína tem fizemos uma tag, a strep tag, por isso fazemos cromatografia de afinidade e também exclusão molecular. Este é a cromatografia de exclusão molecular quando ainda fazíamos com BL21 e, como conseguem ver, há um pico no outer volume, que significa que ela está agregada, e depois temos o pico do que achamos que é bom, porque nós não sabemos, que é a fração monomérica, que tem o peso supostamente da fração numérica. Então, nós, para tentar melhorar esta razão do pico, do pico do agregado para a da fração, dar vários tampões para ver em qual a diferença entre o pico do agregado com o pico do monomérico ficava menor. Depois de fazermos o termofluorescente, vimos com um tapão, que era 100 milimolar tapão fosfato pH 7,5, e conseguimos uma razão muito menor, como conseguem ver. Sendo que, depois de pegarmos na fração pura, concentrarmos tudo, podia haver o risco dela voltar a agregar, devido à concentração alta, mas não aconteceu, como conseguimos ver. Temos um pico puro que nos dá para trabalhar, para conseguir caracterizar a proteína. Ok, isto foi tudo durante o meu projeto. Depois voltámos agora para a escola de verão e fomos voltar a fazer tudo como já tínhamos otimizado e, como estão a ver aqui, a razão voltou outra vez ao mesmo. Temos o pico, outra vez, a razão está muito maior do pico de agregado para o monomérico e o pico em si deu shift para a direita, o que está fora, supostamente está a pesos menor ainda. Nós fomos ver no gel estes picos para compararmos com os que já tínhamos antes, os géis de antes, e vimos que este era o gel antigo, está no C2C3, que é a volumes menores, e este agora C4, C5, a volumes maiores, mas vimos que eles estão no mesmo sítio da banda, e aqui, como consegue ver, tem a maior concentração, mas isto tudo teve bastante pouco rendimento. Nós, para termos a certeza que, de facto, esta fração é a nossa proteína com todos os M's, mandámos para a espectrometria de massa e ainda não recebemos os resultados. Agora, para o futuro, nós vamos fazer novos testes de otimização de expressão. Já fizemos estes testes todos com estes meios. Concluímos que o meio que já estávamos a usar, de facto, era o melhor, mas a maior parte da proteína está no pellet, o que vai nos deixar, provavelmente, no futuro vamos ter que trabalhar com os inclusion bodies, mesmo com a ureia em si, tentar purificá-la e renutrá-la através da ureia, ou provavelmente vamos ter que testar outros meios, ou mesmo mudar de organismo para a Chivanella, que é uma bactéria que incorpora os M's naturalmente, ao contrário da E. coli. Pronto. Tenho que agradecer à Fundação para a Ciência e Tecnologia, o CIBio, o professor Dr. Carlos Salgueiro e a doutora Lina Morgado, que é a minha orientadora, e toda a gente do laboratório, e a todos vós pela atenção. Obrigado. Bem, muito obrigado, João. Abre-se o tempo para questões. Alguém tem uma pergunta? Olá, João. Obrigada pela apresentação. Relativamente à produção heteróloga do PPC, acho que é assim o nome,
Tu mencionaste que fizeste uma lise química para quebrar apenas a membrana externa. Podes só dizer mais em que é que consistiu essa lise química? O tapão liso, que tinha sacarose, EDTA e tris semimolar, e depois pusemos lisósima e deixámos aquilo, pronto, na solução 15 minutos, e depois voltámos a pôr no gelo com água gelada, ao mesmo volume, para parar a reação. Ok, obrigada. Eu não voltei a pôr, peço desculpa. Tá? Mais perguntas? Não? Ok. Temos a Joana Martins sobre sensores supramoleculares para a detecção e quantificação de biomoléculas. Boa tarde, eu sou a Joana Martins, venho apresentar aqui os sensores supramoleculares para análises relevantes biologicamente. E estou a ser fui orientada pelo professor João Carlos Lima, mas neste caso eu não venho falar de qualquer analito, venho falar em específico dos péptidos. Os péptidos são oligómeros de aminoácidos e são de tamanho mais reduzido do que as proteínas. No entanto, a sua importância não é tão reduzida em relação às proteínas. No entanto, eles também têm um foco bastante reduzido a nível de investigação, nomeadamente a nível de sensores, apesar de terem funções a nível de sinalização intramolecular e entre moléculas, neurotransmissores, como hormonas, podem ser até utilizados a nível da biotecnologia para transporte através da membrana e até mesmo como fármacos. A química supramolecular vem, de certo modo, tentar colmatar algumas destas falhas a nível de sensores e de moduladores deste tipo de moléculas, nomeadamente a química supramolecular baseia-se muito nas ligações não covalentes. Temos sistemas que não só na sua composição podem estar constituídos e ligados por ligações não covalentes, mas também estas têm um papel muito importante e é este tipo de ligações que eles interagem com os analitos. Estes são macrociclos e estes podem ser associados a vários tipos de sensores, nomeadamente do tipo de sensing mais utilizado é a fluorescência. A fluorescência